no livro de Atos, no capítulo 16, por gentileza. Livro de Atos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Feche seus olhos no seu lugar, curve a sua cabeça. Pai, essa é a boa semente, e este aqui é o teu povo. Povo esse que o Senhor, ó Deus, redimiu. O Senhor conhece cada coração. Senhor, nosso desejo neste culto ao Senhor é que possamos lhe prestar toda adoração, reconhecendo a sua majestade e poder. Nós reconhecemos quem somos, pecadores necessitados, mas a tua boa semente, a semente do Evangelho, pode nos invadir de tal forma, provocando frutos, ó Deus, de edificação. A tua palavra é a palavra de Deus, e nós não abrimos mão, ó Pai, dela. Que tudo aquilo que nós possamos fazer, ó Deus, nesta igreja, seja guiado por tua escritura, pela tua palavra. Que vidas sejam edificadas e cuidadas. Não queremos ser mais um em meio à multidão, mas queremos viver como corpo, como igreja, porque o Senhor salva, transforma e liberta. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar esse sermão te fazendo uma pergunta. Você já recebeu algum não de Deus? Preste bem atenção. Você já recebeu algum não de Deus na sua caminhada? E como fica a tua disposição, ou a tua condição, quando você se pega nesse estágio? Pois bem, o livro de Atos que nós estamos conversando aqui a cada domingo, ele traz de maneira maravilhosa como que o Evangelho se expande, olhando certamente da perspectiva do poder do Espírito. O Evangelho avança, apesar das limitações, das fraquezas, das limitações de condições, das fraquezas humanas. Apesar de tudo que acontece neste contexto, o Evangelho avança, porque o Senhor, Ele é aquele que dá direção soberana na missão. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim, que o livro de Atos, Deus entregou um plano missionário para a igreja, porque a igreja pertence a Jesus. As vidas pertencem a Jesus. Por isso que eu comecei
essa pregação com essa pergunta: quando você escuta o não de Deus, ou quando você olha para todo o cenário desfavorável no tocante à tua vida, no tocante ao ministério, no tocante à igreja, como que você reage a isso? Certamente alguns ficam enfurecidos com o Senhor. Senhor, por que eu tenho passado por isso? Por que eu tenho recebido ou sido impedido de receber no Senhor? Por que minha condição é essa? Por que minha situação é essa? E passamos a não compreender mais. Questionamos a Deus. Alguns se enfurecem e entram até mesmo em uma guerra, se é que podemos lutar contra o nosso Senhor. Deus soberanamente dirige a expansão do Evangelho, guiando os seus servos segundo a sua vontade, para a glória de Cristo. O plano missionário de expansão deste Evangelho de salvação, e nós falamos aqui que este Evangelho aqui em Atos, ele aponta para a salvação, para a obra, diante daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Nós temos um progresso claro. Esse evangelho se expande do capítulo 1 a 7 em Jerusalém, do capítulo 8 a 12 Judéia e Samaria, do capítulo 13 ao 15 para os gentios. E nós vemos aqui a expansão missionária. Quando olhamos para a Bíblia, nós pegamos problemas internos, como a questão de Ananias e Safira, por exemplo. Olha o problema, a problemática que cercava a igreja, Ananias e Safira, infiéis, problemas internos. Nós pegamos os apóstolos sendo perseguidos e até mesmo presos, problemas externos. Nós pegamos problemas de todas as formas, são problemas variados, como diz lá em Tiago capítulo 1, são provações variadas. Ora, agora estamos em Atos 16, diante de um momento decisivo. O Evangelho será levado à Europa. O planejamento de Paulo era a Ásia, ele foi impedido. E é dito que o próprio Espírito de Jesus, e aqui nós vemos um realce claro da Trindade, ele é impedido, mas Deus soberanamente está guiando os fatos. O que você pode olhar para a sua vida na igreja, na obra? O que você pode olhar para a cristandade e dizer assim: está tudo cerrado, está tudo fechado? Deus soberanamente dirige a missão para cumprir o seu propósito redentor em Cristo Jesus. E aqui eu peço, por gentileza, que você olhe para a sua Bíblia, do verso 6 a 7, por gentileza. Atos 16, 6 e 7. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Deus dirige a missão por impedimentos. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui já vemos algo surpreendente. O Espírito Santo impede a pregação. Como isso, pastor? Misericórdia! O Senhor tem os seus desígnios, o Senhor tem os seus propósitos. Isso confronta, queridos, a nossa lógica,
Pois se pregar o Evangelho, então é sempre permitido. Se é pregar o Evangelho, então é sempre permitido. Por que isso? Deixa eu te dizer uma coisa, e olhe bem para mim aqui nesta manhã. Nem toda boa intenção é a vontade de Deus. O Senhor da igreja só tem um, que não é o pastor Wellington, que não são os oficiais, mas o Senhor da igreja é Cristo Jesus. Nós vemos algo surpreendente: o Espírito impede a pregação. Nem toda intenção, boa intenção, é vontade de Deus. Nem toda oportunidade aparente é direção divina. É necessário discernimento. Por isso, quando você cerra os dentes e entra em guerra com Deus, por que Deus? Por que tem que ser assim? Por que dessa doença? Por que dessa situação? Por que desse sofrimento? Por que é dessa forma? Na igreja, fora da igreja, aonde quer que seja. Ei! É direção divina. Precisamos estar sensíveis àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Um reformador chamado João Calvino, ele vai dizer, entre aspas, Deus governa até mesmo as portas fechadas. Você já teve alguma porta fechada na sua vida? Será que como igreja aqui reunida nós já tivemos alguma porta fechada? E isso é digno de maturidade para a igreja. Então, quando somos impedidos de algo, não se desespere não. Não se desespere. Olhemos para a palavra. Aqui nós vemos uma doutrina central, é a doutrina da providência soberana de Deus. Deus fecha as portas, Deus rediciona os seus servos, Deus governa os meios e os fins. Não é o inimigo impedindo, embora em algumas ocasiões, sim. Mas nós vemos neste relato o próprio Deus conduzindo. Então, por isso, igreja amada, nem toda porta fechada é derrota, mas muitas vezes obra da providência de Deus para nos dar direção divina. Precisamos aprender a discernir o não de Deus. Você sabe interpretar quando Deus fecha uma porta? Você se desespera? Olhe para a sua Bíblia no verso 8, por gentileza. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. E tendo passado por essa região, nós vemos aqui algo profundo, querida igreja. Eles ainda não sabem para onde ir, mesmo assim eles continuam caminhando. Queridos, nós vemos aqui duas coisas que caminham juntas: responsabilidade humana e soberania divina. Responsabilidade humana, eles seguem. Soberania divina, Deus dirige. Às vezes, quando escutamos o não de Deus, olhamos para a sua obra e desfalecemos, vemos portas fechadas, nós ficamos paralisados. A sua condição hoje, a sua situação, olhando para a nossa igreja local, para a nossa vida íntima, nós caminhamos e estamos caminhando na fé, ou já paralisamos? Ora, não oramos mais, não cumprimos o chamamento de vocação, não mais
vivenciamos a verdade da Escritura, o nosso coração desanimou, nós congelamos, estamos desanimados. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: siga, não podemos parar, mas entendendo que a direção vem de Deus, embora muitas vezes não compreendamos todos os fatos. Eles não pararam, queridos, esperando um sinal extraordinário. Vocês se lembram ali em Atos, quando Jesus ascende aos céus? Eles ficam ali parados olhando para o céu. O anjo chega e diz: ei, linha na pipa, volta para Jerusalém, tem promessa para ser cumprida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não para. Às vezes está difícil, às vezes você não compreende, mas viva a vida cristã, não pare. Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação para nós, a obra de Deus não para, Ele é o Senhor da obra. Eles caminharam em obediência. Deus, queridos, e para vocês que estão acompanhando a nossa escola bíblica, que nós estamos falando da história revelacional, nós iremos ver que Deus nem sempre revela tudo de uma vez. Muitas vezes a vida cristã é caminhar pela fé mesmo. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Agora, se você sistematizar demais, racionalizar demais, Deus te chamou para uma vida de comunhão. Deus nos chamou para vivermos unidos com Cristo Jesus e viver todo o propósito e chamamento dele para a nossa vida. Não podemos parar. Se Paulo tivesse parado aqui nós estamos falando da porta de entrada na Macedônia, a Europa. E nós sabemos que da Europa, esse evangelho que chegou ali na Europa, ele se alastrou para o mundo inteiro. Você só obedece quando entende tudo? Ou anda pela fé, crendo que é o Senhor quem dirige seus passos, a despeito da condição e da situação que você tem passado e vivido? Esta igreja aqui não parou, esses irmãos aqui não pararam. Lembrando lá atrás, a gente está falando de Paulo mesmo, que teve que lidar com a situação de João Marcos, que abandonou o barco, que teve que lidar com questões de circuncisão. Ele continua avançando. Não podemos romantizar a obra. Quando olhamos para Atos, os irmãos, eles não romantizam achando que estão numa redoma de vidro, não. E Paulo teve de noite uma visão. Agora Deus revela claramente a sua vontade. Um homem da Macedônia aparece, rogando: passa a Macedônia e ajuda-nos. É aqui, como eu disse, que o evangelho entra na Europa. Deus chama povos específicos, no tempo determinado por Ele, segundo o seu plano eterno. Ei, não foi você que escreveu o mapa missionário. O próprio Deus já escrevera o mapa missionário desde a criação, restaurando o homem, trazendo ali na criação, na queda e os aspectos redentivos em toda essa história. Nada foge do poder de Deus, nada foge. Aqui nós temos evidências claras daquilo que nós enxergamos, tanto na nação de Israel, quanto no chamamento de um povo, a eleição, e não pode ser confundida. Deus chama eficazmente o seu povo para a salvação, de modo que eles certamente respondem com fé a Cristo. A nossa função é proclamar o Evangelho, não é parar, não é dizer: meu Deus, meu ministério, a minha vida, a minha igreja afundou. Ei, proclame o Evangelho. Deus, Ele irá chamar eficazmente o seu povo para a salvação, e eles responderão com fé em Cristo. Não é obra do acaso, não é estratégia humana, é o decreto de Deus cumprindo na história, salvando pecadores.
E por isso nós podemos glorificar o Senhor. Deus tem pessoas para serem alcançadas. A missão nasce da iniciativa divina, a despeito das circunstâncias. Precisamos estar atento à direção clara de Deus. E aí, você está sensível à direção de Deus? Ou está congelado e paralisado? Você tem mesmo desejo de cumprir e viver toda a vida que Deus tem para você nessa terra? Tem um desejo de chegar naquele grande dia como o apóstolo Paulo, naquela máxima: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé? Ou chegará ao final de tudo e dizendo: Senhor, eu não entendi muito bem, eu tive que parar no meio do caminho, porque as coisas ficaram tão nebulosas, vagas. Deus sempre apontará uma direção no tempo dele. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. Por isso não se desespere. Deus dirige a missão para a obediência imediata. E logo depois dessa visão, procuramos partir no verso 10. A resposta é imediata ao chamamento de Deus. Não há demora, não há negociação. De repente você está tanto tempo paralisado, porque você não respondeu a esse chamado, porque você não está entendendo nada. Há uma demora, há uma passividade, há uma negligência, até mesmo uma negociação. Ei, até quando? Até quando? A vida é tão breve. Eu fico pensando, nesses anos aqui à frente dessa igreja, hoje eu estava aqui com louvor. Não é comum eu estar aqui com os meninos. Eu estava pensando, meu Deus, pode ser que daqui uns anos ou daqui um tempo eu não esteja mais aqui. Deus pode me levar para outro lugar, ou Deus pode me direcionar, ou até mesmo me levar para Ele. Mas você saber que você está no lugar certo, na hora certa, que não há negociação, não há demora, porque os campos estão brancos. Nós estamos no meio do nosso trabalho dos cafés. É um nome carinhoso que a gente deu para os pequenos grupos: comunhão e amizade e fé. E nós estamos vendo que em cada reunião, a capacidade e a graça que Deus nos dá de receber pessoas, como nós tivemos contato com várias pessoas, inclusive muitas delas não conhecedoras e não vivendo o Evangelho da salvação. Queridos, chegar no final de uma carreira e saber que você não paralisou, deixa eu te dizer uma coisa aqui, e isso é muito pertinente para o nosso sudoeste, para o nosso templo, para o plano piloto. Nós podemos chegar no final da nossa carreira e dizer: eu construí um bom império, eu tenho casas, eu vou dar até uma casa para minha filha, para outra filha, eu tenho uma formação maravilhosa, eu ganhei um bom dinheiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não viver o propósito de Deus para a sua vida, ou se nós não vivermos o propósito de Deus para a nossa vida, miserável que seremos. Por isso, não demore, não negocie. Olhe para Paulo, eles vão avante, eles não param. Deus nos chamou. Aqui vemos discernimento espiritual. Aqui nós vemos confirmação comunitária e obediência pronta para seguir aquilo que Deus havia chamado. Você desanimou com a igreja? Você desanimou com a sua própria vida? Deixa eu te dizer, Deus pode te usar. Deus pode te usar como instrumento. Nada irá saciar o seu ser se não viver o propósito e o chamamento que Deus tem para a sua vida. Aqui nós vemos algo central
Deus soberanamente dirige a missão. Deus dirige até mesmo por impedimentos. O Espírito fecha portas. Nem todo não é derrota. Deus governa os meios secundários. E tudo pode convergir para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dirige na caminhada, obediência, até mesmo sem clareza total. Às vezes ficamos racionalizando, queremos entender tudo, queremos entender todos os meios, queremos ter o controle. Deixa eu te dizer, o controle não está na sua mão. A fé precede em muitos aspectos da vivência e na caminhada de fé. Muitas vezes o entendimento, às vezes não entenderemos. Iremos precisar perseverar no caminho. Aqui Deus se dirige por revelação. Existe um chamado específico, um plano, uma direção clara. E aqui uma obediência e uma urgência missionária. Eu estava pensando da seguinte forma: imagine aqui, queridos, se não parássemos, se de fato olhássemos para a missão e para o chamamento de Deus para a nossa vida e falasse assim: eu vou seguir avante, Deus tem me sustentado até aqui, eu preciso cumprir o meu propósito, eu preciso falar do amor de Jesus no meu trabalho, na minha casa. Como é que estaria o nosso ministério? Como é que estariam as nossas vidas? Se essa obediência prática de viver o Evangelho e falar do Evangelho. Aqui, queridos, o centro é cristocêntrico desta palavra. Este texto aqui, ele não é apenas sobre missão, é sobre Cristo. É o Evangelho de Cristo que está sendo levado. De repente estamos rodeados de pessoas que Deus tem um propósito e um chamamento e nós nos calamos. Não falamos do nosso bem maior, que é Cristo. Deixamos de viver o propósito dele para as nossas vidas. É cristocêntrico, porque é o Evangelho de Cristo que está sendo levado. É Cristo quem governa a igreja. É Cristo que tem o seu povo entre as nações. E a missão existe para a glória de Deus. Por isso que eu estou empolgado com as coisas do Senhor, com o chamamento de Deus. E eu quero que você saia daqui com essa mesma empolgação, entendendo: eu não vou parar, eu vou seguir adiante, eu vou levar as boas novas de salvação, eu vou viver esse Evangelho, porque o dia é hoje, agora, a hora é agora, eu não posso parar. Aqui é sobre a exaltação de Cristo entre o seu povo. Aponta para Cristo. É este Cristo que te perdoa, é esse Cristo que te salva, é esse Cristo que te redime, é esse Cristo que te tira das trevas para a luz, é esse Cristo ao qual a sua vida entregue ao pecado estará ligada e jogada na morte eterna. Mas é esse Cristo que restaura a comunhão com Deus Pai. Essa é a boa notícia, essa é a beleza de vivermos para a glória de Deus, diante daquilo que Cristo fizera por nós. Nós vemos aqui, queridos, providência soberana de Deus, direção do Espírito, um chamado eficaz. E nós vemos aquilo que nós chamamos de meios ordinários da graça, que é por intermédio da pregação. A centralidade está toda em Cristo.
Eu tenho algumas perguntas finais para te fazer, ou para nos fazer. Examine seu coração nesse momento. Você submete os seus planos à vontade de Deus? Ou as coisas vão acontecendo de forma tão aleatória e fora da vontade do Senhor? Você é daquele, ou somos daquele que batemos no peito e dizemos: vamos e façamos? Ou existe dependência de Deus? Tens submetido os seus planos à vontade de Deus? Interpretamos corretamente portas fechadas? Você está disposto a obedecer sem entender tudo? Você está envolvido na missão de Cristo, ou está vivendo para o seu próprio ventre, para a sua própria vontade? Nós temos o Senhor, nosso Salvador, que nos garantiu vida eterna. Nós temos uma missão como irmãos em Cristo, aqui no contexto da igreja e fora. Não pare. Viva todo o propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deus não apenas envia, Ele dirige. Deus não apenas envia, Ele dirige. Ele fecha portas, mas Ele também abre portas. Ele conduz passos, Ele revela caminho, e Ele chama à obediência. E tudo é para o propósito central do homem: viver para a glória de Cristo. Não pare. Curve sua cabeça. Você diria sim imediatamente para o chamamento? Nós estamos no contexto de uma igreja local. Nós temos clamado a Deus por trabalhadores fiéis. A obra de Deus é grande, poucos são os trabalhadores. Você diria sim ao chamamento de salvação, de receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você diria sim para todo o propósito que Deus tem em sua obra? Ainda que você não entenda, prosseguirá? Se una a Cristo e viva a igreja para a glória do nome de Jesus. Ore comigo. Pai, eis aqui o seu povo, eis aqui a sua igreja, amada e redimida. O Senhor conhece os corações que estão paralisados e petrificados, aqueles que estão sem entender. Senhor, gera a confiança de que o Senhor, ó Pai, é aquele que dirige, e que o Senhor, ó Deus, é aquele que age em favor do teu povo. Aonde há paralisação, medo, dúvida, Senhor, nós não queremos parar, mas pela fé, ó Pai, confiar na tua palavra e seguir e depender somente de Ti. Mova os corações neste lugar, ó Pai. Se por acaso no nosso meio há alguém que não recebera Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas que nesta manhã sente o Teu Espírito chamando pela pregação da palavra, trazendo convicção de pecado e a necessidade de um pecado, de um Salvador, que possam nos procurar, Senhor, para que possamos iniciar uma caminhada discipular, porque o Senhor tem planos de vida, e que possamos como igreja, ó Deus, seguir adiante. Esta igreja, ó Pai, que o Senhor chamou, esta igreja que tem crescido pela graça do Senhor, que possamos, ó Deus, juntos fazer a obra, olhando para a Tua palavra e cumprindo todo o chamamento que o Senhor tem para nós.
É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos, que nós te agradecemos por tudo, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos à bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos.